dia. Uma pesquisa do Ministério da Saúde informa que 41% das mães brasileiras amamentam seus filhos no seio exclusivamente até os 6 meses. Mas esse número, que pode ser considerado bom, ele pode melhorar um pouquinho mais. Por isso, o mês de agosto é dourado, para incentivar a amamentação. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem vem comigo conversar sobre isso é o Cristian Lima, que é coordenador do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário. Bom dia, Cristian. Bom dia, Elda. Muito prazer. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui contigo conversando sobre esse assunto que é tão importante para as nossas crianças. Eu é que agradeço a sua presença para a gente conversar sobre isso. Eu falei que 41%, quer dizer, é um percentual bom, eu acredito, de mães amamentando exclusivamente no seio. Mas esse número vocês ainda querem dar um ápice, é isso? O Brasil, ele é até considerado referência mundial em aleitamento materno, né? Dentre tantas políticas mundiais que foram adotadas em prol da amamentação, o Brasil foi aquele que exportou tecnologias de baixo custo, né, e acabou ajudando vários países também a melhorar as suas taxas. Hoje, a Organização Mundial da Saúde considera que para ter um índice bom tem que ser acima de 50%. Né? Então, o Brasil ele tem aumentado. Vai ter que dar uma corridinha. Tá? Estamos aumentando cada dia mais, cada ano nós estamos melhorando, mas ainda precisamos chegar nesses 50%. Né? E aí, para o futuro, né, lá para 2025, alcançar os objetivos do milênio, né, da Organização Mundial da Saúde, que é principalmente a erradicação da pobreza e também melhorar os índices de mortalidade infantil em todo o mundo. Esses índices de mortalidade infantil, principalmente, podem ser diminuídos com essa experiência, né, da amamentação exclusiva até os 6 meses. Mas houve um tempo, Cristian, em que esse número, eu imagino, baixou muito, porque as mães estavam mais preocupadas, por exemplo, com a estética, aquele negócio, o seio vai cair, o menino não precisa disso, a gente pode amamentar de uma outra forma. Além do que a gente tinha os conselhos, vamos dizer assim, das mães, das avós, criança precisa de comida. Verdade. E a gente passou dessa fase? Quer dizer, a gente está no outro patamar de conscientização? Eu acredito que sim. Eu acho que hoje, com esse movimento de empoderamento, né, feminino, cada vez mais as mulheres estão retornando aos hábitos de alimentação e nutrição que são considerados mais saudáveis, né? Se a gente pegar historicamente, desde a época da colonização portuguesa, quando vieram as amas de leite africanas, né, que vieram para justamente preservar a estética da corte portuguesa que veio. Então, isso foi se passado e depois veio as amas de leite, e aí com a industrialização começaram as mamadeiras, as chupetas, então a mulher foi se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho, né, depois da Revolução Industrial. Então hoje esse movimento de resgate, desde a década de 80, ele tem sido muito efetivo. Então a gente vê muito aquelas mães que querem ter o parto em casa, o parto humanizado, né, o parto natural. Então, graças a Deus, esses indicadores têm melhorado graças a essas atitudes dessas mulheres, né, que têm resgatado esses indicadores de vida saudável. A gente pode dizer que a gente está tendo uma volta, no bom sentido, a esses hábitos que são naturais. Sim, com fazem certeza. Parto natural. O parto natural é natural, embora eu tenha certas restrições. Mas assim, é uma volta à coisa mais natural, à alimentação natural, ao parto em casa mesmo com assistência médica. Isso que tem feito alavancar esses índices? Com certeza. Hoje as pesquisas científicas cada vez mais estão apontando que o parto natural está associado a melhores indicadores de aleitamento materno. Né? Então, o fato desse bebê nascer, ele entrar em contato direto com a pele da mãe, né? Ele pegar toda aquela simbiose, aqueles anticorpos do corpo da mãe direto e amamentar na primeira meia hora, né? Que é uma coisa que a gente via antes, que o bebê nascia e pegava o bebê, levava, ia fazer os cuidados e depois ele voltava para a mãe, isso 1 hora, até às vezes muito tempo depois. Já limpinho, arrumadinho, já tudo limpinho, empacotado, banhado. Que a gente nem sentia a pele do bebê, né? Hoje a preocupação é que esse bebê ele não saia de perto da mãe, né? Nasceu, colocar direto no colo dessa mulher para que esse bebê possa amamentar logo depois que nasce. E aí ele conseguir ter um indicador de vida saudável. Então a gente vê hoje não tem coisa mais gostosa, acabar de parir e pegar o seu bebezinho. Com certeza, é a imagem ideal, né, do parto, ver a mãe logo amamentando, de começar uma coisa que ela idealiza durante toda a gestação e que às vezes esse vínculo é interrompido, né, o bebê é afastado dela.
Você falou uma coisa interessante, a gente idealiza, durante toda a gestação, a gente vai imaginando aqui como vai ser meu bebê, como é que eu vou cuidar desse bebê, passa-se mil coisas pela cabeça. Mas eu imagino que toda mãe pensa, eu vou amamentar meu bebê, eu vou ter esse contato, principalmente agora. Mas tem algumas situações que a coisa não funciona, né? Eu não consegui amamentar meu bebê 6 meses, nenhum dos meus filhos eu amamentei 6 meses. Quer dizer, aí fala, não tem leite, tem essa história, mãe não tem leite? Pode ter? Tem sim. Aí tu vai me responder isso no segundo bloco? Porque a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta logo, é só um minuto. Pois é, a gente já está de volta ao segundo bloco e a gente estava falando que nem toda mãe tem essa facilidade de amamentar. Estou dizendo que eu não tive essa facilidade de amamentar, acho que eu amamentei uns 3 meses, 4 meses por aí. Aí você já começa a complementar. Tem mesmo essa dificuldade? Tem mãe que não tem leite? Isso funciona mesmo? Existe sim essa dificuldade, né? Às vezes a mãe ela não tem aquela assistência no pós-parto e acaba não conseguindo superar essas dificuldades iniciais, né? As principais é essa crença de que ela não vai ser capaz de alimentar o seu filho, de que ela não vai ter leite suficiente, ou então que o leite é fraco. E aí soma-se esse também aquele bebê, às vezes, que machuca o peito, aí o peito da mãe racha, ela sente muita dor durante a amamentação. Então esses problemas que acontecem geralmente nas 4 primeiras semanas, com a devida orientação, com o cuidado, né, com a correção de certos aspectos na amamentação, são capazes de serem superados, né? Hoje, assim, a gente sabe que o leite materno, ele não funciona só como um alimento, né? Ele é quase como um medicamento dessa criança. Isso, então, às vezes a gente faz um esforço e procura acompanhar essa mãe até que ela tenha uma amamentação confortável, né? A amamentação tem que ser prazerosa, tanto para o bebê quanto para a mãe. Não pode e hoje tem todo esse suporte, né, Cristian, para dar essa facilidade, para facilitar a vida da mãe. Tipo, eu não estou conseguindo amamentar, você pode pedir ajuda do médico, você pode ir no banco de leite. Existe esse serviço? Existe esse serviço. Hoje a rede de atenção à saúde está preparada para receber essa mãe. Então esses serviços, principalmente os bancos de leite humano, né, de todo o Brasil, eles recebem essas mães que estão com dificuldade de amamentar e conseguem superar essas dificuldades junto com ela, né? A gente acompanha essa criança, vê o peso desse bebê, vê como ele está amamentando e principalmente vê como está sendo esse episódio de amamentação para a família como um todo, né? Porque hoje o papel do aleitamento materno não é direcionado mais só para a mãe, né? Toda a sociedade que a cerca é responsável também pelo aleitamento. Então é o marido, é o emprego, é o empresário, são os meios de comunicação. Então todo mundo é corresponsável por esse aleitamento materno e para superar essas dificuldades. E a gente pode dizer que nesse sentido, todo mundo já deu alguns passos, que por exemplo, antes a gente não tinha essa licença maternidade, que hoje a gente tem de poder ficar mais tempo com o filho, de poder amamentar. Você tinha um período de férias e voltava e se vira lá com seu filho. Deixa o leite Quando a gente não consegue tirar, como é que fica? A gente tinha que deixar alguém com a madeira em casa. Então, hoje, você diria que todo mundo já deu esse passo, assim, no sentido de garantir que esse processo de amamentação aconteça? Sim, a gente tem algumas iniciativas positivas, né? A gente tem essa proteção à mulher trabalhadora que amamenta, né? Hoje ela tem, geralmente na CLT, os servidores públicos já conseguem os 6 meses, com facilidade. Os seletistas, na empresa que é cidadã, eles também conseguem os 6 meses, né? A não ser que aquela empresa não seja participante, ela só vai até os 4 meses, mas ainda assim é capaz... 4 meses já dá um bom período, mas ainda assim é capaz que ela consiga manter, né? Ela fazendo um bom estoque e aí ela procurando também o serviço do banco de leite para ela ser orientada quando ela for voltar ao trabalho, para saber como ela vai garantir esse aleitamento, porque assim, o aleitamento é exclusivo até o 6º mês, mas ele pode continuar até 2 anos ou mais, né? E aí, quanto maior for o tempo que essa criança for amamentar, maiores serão os benefícios, tanto para ela quanto para a mãe. Aí você fala estoque do banco de leite. Esse é um problema. É um problema Esse aí sério. Não tem jeito não, né? Quanto mais se faz campanha, mais se precisa. Mas é porque aumenta a demanda? Aumenta sempre a demanda. Esse leite que a gente coleta, ele vai para a nossa UTI no Natal do hospital. Então a UTI ela está sempre lotada, né? Tem sempre um bebê prematuro precisando desse leite.
E o que acontece... Tem sempre uns bebês formados. Vários bebês, né? E essa mãe do bebê prematuro, às vezes ela não consegue produzir leite numa quantidade suficiente, porque ela vê que o filho dela está fragilizado, está num momento difícil, muitas vezes entubado. Então, esse próprio aspecto emocional acaba atrasando um pouco a descida do leite. Então, esse leite é importantíssimo para garantir a recuperação dessa criança, para que quando ela puder amamentar, ela já tenha uma quantidade de leite suficiente. Esse bebê, ele receba a primeira proteção, né? A gente imagina aquele bebê tão frágil, tão pequeno, recebendo como se fosse uma vacina, a primeira proteção, que é o leite materno, né? Mas é que você falou, os fatores emocionais, eles influenciam no processo de amamentação, né? A mãe que está com o bebê na UTI, por mais que ela queira ficar relaxada, eu acho que não tem como ficar nesse estágio todo assim. Quais são os principais fatores psicológicos ou não, que podem influenciar nesse processo de amamentação, Cristian? Nós temos, o principal é a ansiedade, a insegurança, né? Porque hoje a gente sabe que a produção dos hormônios, né, que fazem o leite ser produzido no corpo da mulher, eles estão muito ligados ao centro das emoções no cérebro. Então esses hormônios, eles são diretamente afetados por essa emoção. Então às vezes até a própria mãe do bebê, a termo, um bebê que nasceu no tempo certo, ela amamenta, mas ela sente aquela dor, então ela fica mais retraída, ela até puxa o corpo para trás, né? É que eu vou te enganar, dói mesmo, viu? Dói demais, é uma dor. Você tá com o bico rachado. Se o bico do seio tá rachado, o bebê dói demais, então elas tentam, e isso acaba influenciando, né? E ela se sente insegura, então o principal fator que diminui essa produção é a insegurança. A insegurança, a ansiedade, né? Às vezes a gente não sabe nem colocar o bico do seio na boca da criança, né? Que dificulta um pouco esse processo. Mas quem precisa do banco de leite, por exemplo, vocês vivem sempre nessa luta, sempre correndo mesmo atrás, o estoque está na frente, vocês correndo atrás. Isso. Vocês, de alguma forma, já tiveram situação de que vocês não podem suprir a demanda? Essa é a nossa rotina diária, né? Então, assim, a gente tem essa UTI cheia, então a gente pede que os médicos só peçam leite para aqueles bebês que estão extremamente em risco, né? Que aí é o que a gente consegue distribuir devido ao baixo estoque que a gente tem, né? Porque se a gente pensar a doação de leite e de sangue, a de leite é muito mais restritiva. Então só a mulher pode doar e geralmente só naquele período. Não são todas as mulheres. Exato, que ela está produzindo muito leite, né? Que ela pode fazer a doação do excesso. Então a gente não consegue atender 100% dos bebês que precisam. Infelizmente aqueles que a gente não pode atender vão para a fórmula artificial, que é um leite que não tem todas as propriedades do leite humano. Então a gente está sempre correndo atrás, fazendo esse apelo à comunidade para que as mães tenham esse espírito voluntário, essa vontade de salvar vidas. Às vezes, até 10 ml de leite é capaz de suprir a necessidade daquele bebê durante o dia. Pois é, 10 ml. Ele toma, né, só um pouquinho, às vezes ele toma 1 ml em cada dieta. Né? Então, e é suficiente para alimentar, para imunizar, para isso tudo, com né? certeza. Ok, então nós vamos de novo fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando. Me aguarda que eu volto logo. Estamos de volta para o nosso último bloco de conversa aqui sobre a importância da amamentação e sobre o agosto dourado. A gente estava falando das mulheres que não conseguem amamentar. Mas o que determina, por exemplo, que uma mulher pode conseguir produzir tanto leite que satisfaça o filho dela e mais algumas outras crianças? Tem alguma coisa genética? O que tem nesse caso? Tem alguns fatores que auxiliam, né? Às vezes o próprio bebê, tem um bebê que geralmente mama muito mais do que o outra criança, né? Tem uma sucção mais forte, então essa mãe acaba produzindo mais leite naquele período, né? E tem aquelas mães que às vezes também não conseguem. Posso esquentar seu café um pouquinho, com licença? Sim, aí tem a mãe que consegue. Aquela mãe que não consegue fazer aquela produção suficiente no começo, mas depois ela consegue ter a grande leite em grande volume. Então esses aspectos individuais de cada mulher, eles acabam influenciando. Hoje a própria literatura diz que a dieta materna ela não tem tanto influência sobre a produção de leite, né? São aspectos mesmo de produção de hormônio, quantidade de hormônio que está circulando no sangue. Aquela história de tomar caldo, mingau de aveia, caldo de cana e não sei o que tem. Não, ele não faz tanta diferença na produção. Não. Às vezes a gente vê até aquela mãe que é mais
magrinha, que tem um seio menor, né, no menor volume, acaba produzindo muito mais do que aquela que tem um seio bem avantajado. Então, a mãe às vezes até pensa, meu seio era muito pequeno, eu não vou conseguir ter leite suficiente. Às vezes é essa mãe que tem um seio pequeno que acaba doando mais leite para a gente. Não influencia não, não né? influencia. Nem a questão estética, né, do tamanho do seio, essa coisa toda, nem a alimentação, não vai influenciar não, é questão hormonal mesmo. Hormonal. Né? E o pai? Qual é a participação do pai de muito hoje? Importante. Que é completamente diferente de antes, nesse processo todo. O pai, ele é o grande parceiro, né, nessa fase, principalmente a fase inicial. Então a gente luta cada vez mais, né, para que as políticas, de uma forma geral, elas também acabem abordando o pai, né? Hoje o pai, ele consegue às vezes ficar só 5 dias com o seu filho em casa. E aí nesses 5 dias ele vai registrar a criança, vai fazer uma coisa, resolver um problema ou outro. Quando acabou, a mãe vai ficar lá sozinha em casa. Ele não tem aquela licença que a mãe tem, né? Exato, então... vai ficar lá sofrendo, às vezes precisando de ajuda até para colocar a criança no peito. O pai leva a criança, ajuda a posicionar o bebê corretamente na posição ideal. Então hoje o pai, ele é fundamental. Então às vezes a mãe vai sozinha, a gente pergunta, quem fica com você em casa? E ela, fica o meu marido, então da próxima vez traga ele, para ele aprender a segurar o bebê, a colocar o bebê para mamar. O pai é parte fundamental desse processo. Mas ele está mais receptivo? Ou ele está só sentindo essa imposição da sociedade, dizer, tipo, o pai tem que ser mais participativo, não basta ser pai, tem que participar, aquela coisa toda? Ou ele está mesmo mais participativo? Tá sim, a gente tem observado que cada vez mais os pais têm procurado participar desse processo. E eles estão indo até espontaneamente, né? Às vezes ele vai sabendo mais do que a mãe, estuda mais do que a mãe sobre leite materno. Mas ainda é um movimento discreto, né? Tem melhorado, mas precisa melhorar ainda mais. O pai, ele é responsável também pelo cuidado da criança, né? Hoje a gente já está com esses 40%, 41% de amamentação exclusiva até os 6 meses. Você acha que em quanto tempo a gente pode chegar, né, no percentual que é preconizado pelo Ministério da Saúde? Hoje a gente trabalha com esse prazo até 2025, né? Que a gente procura alcançar não só essa taxa, mas também melhorar os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E dentro desses objetivos, nós trabalhamos no aspecto da erradicação da pobreza, redução da mortalidade. Então a gente espera, como esses indicadores têm subido a cada ano, que até 2025 a gente consiga ter uma taxa de aleitamento considerada boa pela Organização Mundial de Saúde, né? E várias políticas têm sido feitas nesse sentido. A principal delas são os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. É um conjunto de orientações. Você tem isso, né? Tem, é um alguns deles aí, rapidinho. Olha, tem o principal, por exemplo, o passo 9, que fala que o bebê não deve usar chupeta ou mamadeira nesse período, né, de aleitamento materno exclusivo. A gente tem o passo 4, que também fala que o bebê, ele deve ter o contato com o seio materno na primeira hora, né, no primeiro momento. Tem que nascer. Que a gente falou lá no começo. E o contato, né, pela pele. E o principal também é aquela prática do alojamento conjunto, né, que muitas maternidades hoje já têm. Que não é separar o bebê e colocar ele no antigo berçário, né? Que a gente vê até nos filmes, os pais ficavam olhando pelo vidro, a imagem clássica, vários bebês, né? um do ladinho do outro. Então hoje a gente não se recomenda mais isso. O bebê, ele tem que ficar 24 horas ao lado da mãe. É o bercinho do lado da cama, ela lá do ladinho dele. Aqui em São Luís, as maternidades todas já têm essa prática? Todas já, principalmente as públicas, né? Então nós temos hoje a Marli Sarney, o materno infantil, né, o hospital universitário, que são credenciados amigos da criança e da mulher. Então eles praticam essas boas práticas que auxiliam nesse processo. As particulares já colocam também o bebê dentro do quarto junto com a mãe, dentro do apartamento. Então os procedimentos são feitos todos ali naquele local, junto com a família, para que eles possam até aprender nesse cuidado, nesse manejo. Nessa questão da amamentação, tipo, eu vou amamentar meu filho, a classe da mulher, a classe econômica, a classe social, de alguma forma, ela difere no comportamento? Difere. Nós temos um indicador global que os países que estão em desenvolvimento, eles têm taxas de amamentação maiores do que aqueles países desenvolvidos, né? Até um fator curioso. É curioso, né? Devia ser o contrário, né? Já está desenvolvido, já tem um estágio de conscientização maior, devia saber melhor da importância. E aí, na nossa sociedade, a gente vê que aquelas mães de mais baixa renda, elas acabam tendo uma adesão melhor, até porque elas não têm a condição de comprar a fórmula, que hoje está num preço tão absurdo, né? E aí ela vai optar realmente pelo método natural, que é alimentar o seu filho, que é um método mais econômico e é um método mais saudável. Antes de terminar, eu queria saber uma coisa. Tem gente que diz que leite de vaca é bom para mim, e que leite de cabra é melhor ainda. É verdade? Não é verdade.
O leite materno é o leite melhor, né? Um leite que ele não produz resíduos, né? Não tem lata, não tem tampa de plástico, ele não tem rótulo. Ele vai direto do produtor para o consumidor, né? Vai direto, mas direto mesmo, direto na boca. mesmo, sem conexão. Então protege contra infecções, reduz a mortalidade e está lá disponível a hora que ela quiser, no momento que ela quiser. Não tem preparo, não precisa de panela, não precisa de nada. Ela anda com a embalagem o tempo todo, é só disponibilizando. Pronto para o consumo dessa criança. Então, leite de vaca, como você me disse, é para... Leite de vaca é para a vaca, para o bezerro. Leite materno é para o bebê. E leite de cabra é para o cabrito. Exato. Pronto, então leite da mãe é que é para o bebê. Essa história de leite de lata, leite de vaca, leite de cabra, não vale não. É leite materno, de preferência até os 6 meses, para garantir saúde e imunidade para essa criança. E a partir daí não é porque abandona não. A partir daí começa outra alimentação, mas a amamentação pode continuar até quando tiver leite. Enquanto o bebê suga, tem leite? Pode ser? Tem sim. Enquanto ele sugar, e a gente vê até aquelas histórias de crianças assim que falam assim, eu amamentei até 10 anos, né? Tem crianças que falam assim. 10 anos eu não sei, mas de 5 eu conheço. Meu irmão vai até 5 anos. Mas pode continuar. Era até estranho, mas a mãe gostava, o bebê não, que não era mais bebê, era um menino de 5 anos, mas ele mamava numa boa. Então, olha, já sabe. Agosto, mês todinho, é de campanha de conscientização da amamentação, mas isso não significa que é só nesses meses que a gente deve ter cuidado com a amamentação. Isso vale para o ano inteiro, para a vida inteira, enquanto os bebês estiverem nascendo, vale essa campanha de conscientização. Cristiano Lima, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Tomara que esse mês seja assim bem produtivo, de muita conscientização e que o banco de leite fique com a geladeira cheia de frasquinhas de leite. Tomara. Tomara. Bom dia. E você já sabe, tudo isso que a gente discute fica ao seu dispor no nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv e nas nossas redes sociais também. Tchau e até a próxima.